Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. E talvez essa frase faça ainda mais sentido quando você percebe que, durante muito tempo, existe uma sensação difícil de explicar, a de nunca se sentir exatamente como os outros. Você observa pessoas conversando, criando vínculos, demonstrando sentimentos e vivendo determinadas situações com aparente naturalidade, enquanto dentro de você parece existir alguma coisa diferente. Talvez você pense demais, sinta tudo com uma intensidade que não consegue explicar, precise de mais tempo sozinho ou simplesmente não consiga compreender porque determinadas situações parecem afetar você de uma maneira tão diferente. A maioria das pessoas interpreta isso como inadequação, distância ou até mesmo um problema de personalidade. Mas a psicologia oferece uma perspectiva muito mais profunda. Um espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Neste vídeo, vamos compreender por que algumas pessoas nunca se sentiram verdadeiramente iguais às demais, quais padrões psicológicos podem estar por trás dessa sensação, como experiências, personalidade, hábitos emocionais e comportamento social influenciam essa percepção e por que tentar se encaixar constantemente pode criar ainda mais desconexão. Se você ficar até o final, vai entender que talvez a questão nunca tenha sido simplesmente não se sentir como os outros, mas não compreender ainda como a sua própria mente funciona. Porque, quando você entende esse processo, começa a enxergar sua solidão, seus relacionamentos, suas reações e até aquilo que sempre considerou estranho em si mesmo de uma maneira completamente diferente. Você já teve a sensação de estar no meio de todo mundo, conversar, sorrir, participar das coisas e ainda assim sentir que existe alguma distância entre você e as outras pessoas? Talvez você já tenha saído de uma reunião, de uma festa ou até de uma conversa simples pensando: por que eu não consigo ser como eles? E o mais estranho é que, por fora, ninguém percebe nada. Você trabalha, estuda, responde mensagens, cumpre suas obrigações e segue a vida normalmente. Mas, por dentro, existe uma comparação silenciosa acontecendo o tempo inteiro. Você observa alguém fazendo amizades com facilidade, falando sem pensar demais, demonstrando carinho naturalmente ou simplesmente parecendo confortável consigo mesmo, e começa a imaginar que existe alguma coisa errada em você. Só que essa sensação pode esconder um processo muito mais complexo. A mente humana não interpreta apenas o que está acontecendo agora. Ela compara experiências atuais com memórias, expectativas e padrões que foram construídos ao longo do tempo. Por isso, duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e sair dela com sentimentos completamente diferentes. Enquanto uma pensa, foi só uma conversa. Outra pode passar horas lembrando cada palavra que disse, tentando descobrir se pareceu estranha, inconveniente ou distante. E é aí que começa um ciclo perigoso. Quanto mais você acredita que não se encaixa, mais observa a si mesmo. E quanto mais observa a si mesmo, mais difícil fica agir naturalmente. Talvez seja por isso que algumas pessoas se sintam diferentes, mesmo quando ninguém ao redor as trata como diferentes. Mas existe uma parte dessa história que costuma passar despercebida. Essa sensação nem sempre nasce daquilo que está acontecendo hoje. Em muitos casos, ela começa muito antes, em experiências que ensinaram sua mente a observar o mundo de uma maneira específica. E quando você percebe de onde esse padrão pode estar vindo, até aquela sensação de estar fora do lugar começa a fazer muito mais sentido. E já que estamos falando sobre aqueles padrões que fazem você se sentir preso, existe algo que talvez esteja acontecendo na sua própria rotina: a procrastinação. Se você vive adiando aquilo que sabe que precisa fazer, existe uma forma simples de começar a mudar esse padrão. Na descrição deste vídeo, deixei o acesso a um material pensado justamente para ajudar quem quer sair do ciclo de adiar, começar e abandonar. O valor é mínimo, e além de poder ser útil para você, sua compra também ajuda diretamente a manter este canal produzindo novos conteúdos. Se você sente que está cansado de saber o que precisa fazer, mas continua deixando para depois, dê uma olhada no link da descrição. Pode ser um pequeno passo para começar a quebrar esse ciclo, e também uma forma de apoiar o nosso trabalho por aqui. Agora, voltando ao que realmente importa. Existe uma razão pela qual sua mente continua repetindo determinados padrões, mesmo quando você sabe que eles estão te prejudicando. O que muita gente não percebe é que essa sensação de nunca ter se sentido como os outros pode não estar relacionada apenas à personalidade. Existe um mecanismo mais silencioso acontecendo. Sua mente aprende a antecipar situações sociais antes mesmo de elas acontecerem. Pense naquele momento em que você recebe uma mensagem e demora alguns minutos para responder, porque começa a imaginar como a outra pessoa vai interpretar suas palavras.
ou quando alguém muda o jeito de falar com você e, imediatamente, sua cabeça começa a procurar uma explicação. O cérebro tenta reduzir a incerteza, criando possibilidades. O problema é que, quando esse processo vira hábito, você começa a viver não apenas o que está acontecendo, mas também aquilo que imagina que poderia acontecer. E isso muda seu comportamento sem você perceber. Você pode deixar de falar algo para não parecer inconveniente, recusar um convite porque imagina que não vai se encaixar, ficar mais quieto em uma conversa porque está observando como os outros estão reagindo ou até demonstrar menos afeto para evitar parecer vulnerável. Aos poucos, aquilo que começou como uma tentativa de se proteger passa a parecer parte da sua personalidade. E existe uma armadilha aí. Quanto mais você se comporta de determinada maneira, mais as pessoas respondem a você de acordo com esse comportamento. Se você se fecha, elas podem interpretar como falta de interesse. Se demonstra insegurança, alguém pode ficar mais distante. Se evita iniciar conversas, os outros podem simplesmente concluir que você prefere ficar sozinho. Então você recebe uma resposta social que parece confirmar aquilo que já acreditava sobre si mesmo. É como se sua mente criasse uma previsão, você agisse de acordo com ela e, depois, encontrasse no comportamento das outras pessoas a confirmação de que estava certo. E talvez seja exatamente por isso que algumas diferenças parecem tão difíceis de explicar. Porque, quando esse ciclo se repete durante muito tempo, fica complicado perceber onde termina aquilo que você realmente é e onde começa aquilo que aprendeu a fazer para se proteger. Só que existe outro detalhe nessa história. Esse padrão pode aparecer até em pessoas que parecem extremamente seguras por fora, e é aí que a percepção sobre quem realmente se sente diferente começa a mudar. E é aqui que essa diferença começa a aparecer na vida real. Porque quando sua mente passa muito tempo tentando prever como os outros vão reagir, seu comportamento muda aos poucos, quase sem pedir autorização. Você entra em uma conversa já pensando no que deveria falar, mede cada resposta, observa demais as reações e, quando percebe, deixou de participar de verdade daquele momento. Talvez você esteja em uma roda de amigos e tenha uma opinião, mas decide não falar. Talvez alguém demonstre interesse por você e, em vez de se aproximar, você comece a procurar sinais de que aquilo não vai dar certo. Ou talvez no trabalho você tenha uma ideia boa, mas prefira ficar em silêncio porque imagina que alguém pode julgar. O resultado é curioso. Por fora, as pessoas podem enxergar alguém reservado, distante ou simplesmente desinteressado. Por dentro, existe alguém tentando acertar o tempo inteiro. E essa diferença entre o que você sente e aquilo que demonstra pode afetar diretamente seus relacionamentos. As pessoas não conseguem acessar seus pensamentos. Elas respondem aos sinais que recebem. Um silêncio pode ser interpretado como indiferença. Uma resposta curta pode parecer desinteresse. Evitar contato pode ser entendido como rejeição. E então acontece algo ainda mais frustrante. Você começa a receber exatamente o tipo de reação que mais temia. A pessoa se afasta, a conversa diminui, o convite deixa de aparecer e sua mente conclui: está vendo? Eu realmente não consigo me conectar como os outros. Só que essa conclusão ignora uma parte importante do processo. Não significa que você seja incapaz de criar vínculos ou que exista algo errado com sua personalidade. Significa que comportamentos repetidos podem influenciar a maneira como as pessoas respondem a você e essas respostas, por sua vez, podem reforçar aquilo que você já acredita sobre si mesmo. É um ciclo discreto, mas poderoso. E talvez seja por isso que alguém aparentemente confiante consiga ocupar um espaço sem fazer esforço, enquanto outra pessoa passa despercebida mesmo tendo muito a oferecer. A diferença nem sempre está no quanto cada uma tem a dizer, mas no quanto se permite estar presente quando chega a hora de ser vista. Seu cérebro não reage apenas ao presente. Muitas vezes, ele também reage ao significado que experiências passadas ensinaram você a dar para aquilo que está acontecendo agora. Pense em alguém que, durante muito tempo, sentiu que precisava esconder o que pensava para evitar críticas. Anos depois, essa pessoa pode estar em um ambiente seguro, cercada por pessoas que realmente respeitam, mas ainda sentir dificuldade para falar sobre o que sente. Não porque escolha conscientemente permanecer fechada, mas porque determinadas experiências deixaram padrões de proteção que continuam sendo ativados em situações parecidas. E isso também pode acontecer nos relacionamentos. Uma demora para responder uma mensagem pode parecer apenas alguns minutos para uma pessoa, enquanto para outra desperta imediatamente aquela sensação conhecida de rejeição. Um comentário aparentemente simples pode provocar uma reação muito maior do que a situação justificaria.
Uma mudança no tom de voz pode fazer alguém se afastar antes mesmo de descobrir o que realmente aconteceu. O presente é novo, mas a sensação parece antiga. É como se a mente reconhecesse uma ameaça emocional antes de você conseguir analisá-la racionalmente. E isso ajuda a explicar por que algumas pessoas repetem comportamentos que elas mesmas não entendem. Quem aprendeu que demonstrar necessidade trazia consequências pode começar a esconder sentimentos. Quem foi frequentemente ignorado pode desenvolver o hábito de não pedir nada. Quem passou por relações imprevisíveis pode se tornar extremamente atento a qualquer mudança de comportamento. Com o tempo, essas respostas deixam de parecer estratégias e começam a parecer quem eu sou. Só que existe uma diferença enorme entre personalidade e proteção aprendida. Uma pessoa pode ser naturalmente reservada, mas também pode ter aprendido a se calar. Pode gostar de independência, mas também pode ter aprendido a não depender de ninguém. Pode parecer emocionalmente fria, quando na verdade passou tanto tempo tentando não se machucar que demonstrar o que sente se tornou difícil. E quanto mais esse padrão se repete, mais familiar ele fica para o cérebro. O problema é que aquilo que parece familiar nem sempre é aquilo que realmente faz bem. E é justamente nesse ponto que aquela antiga sensação de ser diferente começa a revelar uma camada ainda mais profunda. Talvez você não tenha passado a vida tentando ser como os outros. Talvez tenha passado tempo demais tentando descobrir qual versão de você era seguro o suficiente para existir. Talvez a mudança comece justamente quando você para de tentar descobrir por que não consegue ser como os outros e começa a perceber como sua própria mente funciona. Isso não significa acordar amanhã completamente diferente, deixar de sentir insegurança ou simplesmente decidir que nada mais vai afetar você. Não funciona assim. O que muda primeiro é a maneira como você interpreta aquilo que acontece. Quando alguém demora para responder, por exemplo, você pode perceber a vontade imediata de concluir que fez alguma coisa errada. Em vez de tratar essa primeira interpretação como uma verdade, pode começar a reconhecer: eu estou sentindo rejeição, mas ainda não sei se fui rejeitado. Parece uma diferença pequena, mas ela cria um espaço entre o sentimento e a reação. E é nesse espaço que novas escolhas começam a aparecer. Você pode perceber que está evitando uma conversa não porque realmente queira ficar sozinho, mas porque teme ser mal interpretado. Pode notar que está tentando agradar todo mundo porque aprendeu a associar aprovação com segurança. Pode descobrir que aquela necessidade de controlar cada detalhe de uma interação social não é simplesmente seu jeito, mas uma resposta que foi se fortalecendo com o tempo. Quanto mais você identifica esses padrões, menos precisa obedecer automaticamente a eles. Isso não apaga sua personalidade, suas experiências ou aquilo que você sente. Pelo contrário, permite separar aquilo que realmente faz parte de você daquilo que foi construído como uma forma de proteção. E talvez seja essa percepção que muda tudo. Você não precisa se transformar em outra pessoa para finalmente se sentir pertencente. Também não precisa imitar quem parece mais sociável, mais confiante ou mais emocionalmente estável. O objetivo é entender por que você reage como reage e começar a escolher respostas mais coerentes com quem você é hoje, e não apenas com aquilo que sua história ensinou você a temer. Algumas pessoas vão continuar sendo diferentes de você. Algumas situações ainda vão causar desconforto. Certos sentimentos continuarão aparecendo. Mas, quando você passa a reconhecê-los antes de agir, eles deixam de comandar cada decisão. E talvez aquela antiga pergunta: por que eu nunca me senti como os outros? Comece a perder força, porque você finalmente percebe que ser diferente não significa estar quebrado. Significa que existe uma história por trás dos seus padrões, e compreender essa história muda a forma como você enxerga não apenas os outros, mas principalmente a si mesmo. Talvez, no fim das contas, a pergunta nunca tenha sido porque você nunca conseguiu se sentir como os outros. Talvez a pergunta mais importante seja quantas vezes você tentou interpretar a si mesmo usando a experiência de pessoas que enxergam o mundo de uma maneira completamente diferente da sua. Ao longo da vida, você pode ter chamado de timidez aquilo que também era medo, de frieza aquilo que era proteção, de independência aquilo que nasceu da dificuldade de confiar e de diferença aquilo que simplesmente era uma forma particular de perceber as situações. E isso não significa que todas as suas reações tenham uma explicação escondida ou que o passado determine quem você será para sempre. Significa apenas que o comportamento humano é muito mais complexo do que aquilo que aparece por fora. Enquanto alguém vê uma pessoa quieta, distante ou aparentemente indiferente, existe uma história acontecendo por dentro que nem sempre pode ser percebida.
Talvez seja por isso que tantas pessoas passem anos tentando se encaixar sem perceber que estavam, na verdade, tentando entender a si mesmas. E quando essa percepção muda, algumas lembranças, relações e até comportamentos antigos começam a adquirir outro significado. A sensação de ser diferente pode continuar existindo, mas já não precisa carregar automaticamente a mesma interpretação. Porque talvez você nunca tenha precisado ser igual aos outros. Talvez tenha passado tempo demais tentando descobrir por que não era. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. No final, compreender a própria mente não transforma você em outra pessoa. Apenas torna mais difícil continuar confundindo aquilo que você sente com aquilo que você é. Se você chegou até aqui, é porque esse assunto realmente falou com você. Então, antes de sair, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários uma coisa. Qual parte desse vídeo mais fez você se identificar? E se você ficou até o final, escreva "Eu entendi" nos comentários, porque eu quero saber quem realmente acompanhou essa reflexão até aqui. Agora, clique no vídeo que está aparecendo no card, porque ele continua exatamente essa conversa por outro ângulo. E depois, se quiser aprofundar ainda mais, confira a playlist que está na tela. Talvez o próximo vídeo explique justamente uma parte do seu comportamento que você ainda não tinha conseguido entender.